Bom dia. Neste Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado pela Igreja Católica, a jurista Isabel Martins da Silva, cofundadora da Miru, Organização de Apoio à Integração de Refugiados, uma organização não governamental, é a convidada da Renascença e da Agência Eclésia. Bom dia, Isabel. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio. Olá, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa convidada. Bom dia. Isabel, começamos pela chegada de migrantes à ilha italiana de Lampedusa e pelas propostas da Presidente da Comissão Europeia para enfrentar o problema. No seu plano de ação, Ursula von der Leyen quer responsabilizar todos os Estados pelo acolhimento. Não será uma utopia face à manifesta falta de solidariedade entre os Estados para tentar encontrar soluções? Sim, concordo consigo. Nós que trabalhamos nesta área ouvimos assim com muita preocupação o discurso do domingo de manhã, há uma semana, em Lampedusa, da Presidente da Comissão Europeia. Por isso mesmo, porque até nos últimos 10 anos temos insistido numa série de soluções, muitas vezes ad hoc, que não são vinculativas para os Estados, e percebemos que a solidariedade dos Estados europeus tem vindo a tornar-se cada vez menos presente. No contexto de 2015, da crise que nós chamamos crise migratória nos anos 2015, que também é um termo discutível, aí falhámos os números. Tínhamos criado uma série de cotas para cada Estado responder ao acolhimento de pessoas e aí já falhamos. 10 anos passados, com o cansaço da União Europeia perante este assunto, eu creio que ainda será mais difícil encontrar aqui coesão na resposta a este desafio. Está pessimista então relativamente ao plano? Eu não gosto de ser pessimista, quero manter aqui um tom de esperança, mas preocupa-me muito, principalmente porque o plano foi anunciado da forma que foi. Ou seja, com um tom securitário, com um tom de colocar toda a causa do problema nos contrabandistas que fazem a passagem destas pessoas para a Europa, e não no tom que eu acho que é o certo, que é o tom humanitário de recordarmos a dignidade inerente a cada uma destas pessoas, independentemente da sua travessia até à Europa e as causas que a levaram. Por isso... Essa questão, peço desculpa interromper, mas essa questão, aliás, da centralidade do combate aos contrabandistas e traficantes, também não deve levantar a preocupação, como aliás organizações de apoio aos refugiados insistem, de criar rotas seguras, além do combate às redes ilegais de tráfico. Exatamente, aquilo que nós dizemos, e se vocês forem ver todos os comunicados na última semana de todas as organizações que estão no terreno, não é que o controle do contrabando não seja necessário. Obviamente, Bom dia. Neste Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado pela Igreja Católica, a jurista Isabel Martins da Silva, cofundadora da Miru, Organização de Apoio à Integração de Refugiados, uma organização não governamental, é a convidada da Renascença e da Agência Eclésia. Bom dia, Isabel. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio. Olá, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa convidada. Bom dia. Isabel, começamos pela chegada de migrantes à ilha italiana de Lampedusa e pelas propostas da Presidente da Comissão Europeia para enfrentar o problema. No seu plano de ação, Ursula von der Leyen quer responsabilizar todos os Estados pelo acolhimento. Não será uma utopia face à manifesta falta de solidariedade entre os Estados para tentar encontrar soluções? Sim, concordo consigo. Nós que trabalhamos nesta área ouvimos assim com muita preocupação o discurso do domingo de manhã, há uma semana, em Lampedusa, da Presidente da Comissão Europeia. Por isso mesmo, porque até nos últimos 10 anos temos insistido numa série de soluções, muitas vezes ad hoc, que não são vinculativas para os Estados, e percebemos que a solidariedade dos Estados europeus tem vindo a tornar-se cada vez menos presente. No contexto de 2015, da crise que nós chamamos crise migratória nos anos 2015, que também é um termo discutível, aí falhámos os números. Tínhamos criado uma série de cotas para cada Estado responder ao acolhimento de pessoas e aí já falhamos. 10 anos passados, com o cansaço da União Europeia perante este assunto, eu creio que ainda será mais difícil encontrar aqui coesão na resposta a este desafio. Está pessimista então relativamente ao plano?
Eu não gosto de ser pessimista, quero manter aqui um tom de esperança, mas preocupa-me muito, principalmente porque o plano foi anunciado da forma que foi. Ou seja, com um tom securitário, com um tom de colocar toda a causa do problema nos contrabandistas que fazem a passagem destas pessoas para a Europa, e não no tom que eu acho que é o certo, que é o tom humanitário de recordarmos a dignidade inerente a cada uma destas pessoas, independentemente da sua travessia até à Europa e as causas que a levaram. Por isso, essa questão, peço desculpa interromper, mas essa questão, aliás, da centralidade do combate aos contrabandistas e traficantes, também não deve levantar a preocupação, como aliás organizações de apoio aos refugiados insistem, de criar rotas seguras, além do combate às redes ilegais de tráfico. Exatamente, aquilo que nós dizemos, e se vocês forem ver todos os comunicados na última semana de todas as organizações que estão no terreno, não é que o controle do contrabando não seja necessário. Obviamente que é. O problema é que se não for de forma integrada com outras soluções, na verdade estamos apenas a prender as pessoas a uma situação de sofrimento. Temos que, paralelamente, criar vias humanitárias, legais, seguras, de chegarem à Europa, e que nos últimos anos temos vindo a ver que não tem acontecido ou de forma muito reduzida. Por isso, sim, controlarmos o contrabando e o tráfico de pessoas, mas ao mesmo tempo e de forma legal e não a tirarmos poeira para os olhos, que acho que tem sido isso que temos feito nos últimos anos, conseguirmos efetivamente fazer com que estas pessoas possam aceder ao direito de asilo e procurarem proteção num país seguro. Ainda relativamente à questão da solidariedade, na verdade, o problema não atinge os 27 da mesma forma. Certo. E isso ajuda a compreender de alguma forma porque é que a solidariedade entre eles, entre os países, é um princípio avulso ou assim pouco consistente? Certo. Para quem não está muito dentro dos números e não está a ouvir agora, a maioria destas pessoas, porque a geografia assim o dita, chegam a países de fronteira, não é? Principalmente nos últimos anos, Espanha, através das Ilhas Canárias, Itália, Grécia, Chipre, Malta. E há uma grande concentração de pessoas nestas ilhas, ou nestes países de fronteira. O que acontece é que o sistema europeu, e por isso é que pode ser um erro falarmos de uma crise migratória, e nós que trabalhamos no terreno preferimos falar de uma crise na resposta europeia a este desafio, porque o sistema de asilo até aos dias de hoje faz com que estas pessoas tenham que estar concentradas nestes países por aquilo que é o regulamento de Dublin, ou seja, as pessoas têm que pedir proteção nos sítios onde chegam e por isso são de alguma forma concentradas nestes países. E aquilo que não temos conseguido nos últimos anos é fazer com que haja programas estruturados que façam com que estas pessoas sejam recolocadas destes países de fronteira para outros países, como é o caso de Portugal, França, Alemanha, por aí fora. Não é que as pessoas sejam números, mas vamos lembrar alguns. Certo. Desde 2014, estima-se que tenham morrido mais de 17 mil pessoas só no Mediterrâneo Ocidental. Talvez por isso a que o Papa diga que o Mediterrâneo e o Norte de África são cemitérios de migrantes. Não falta aqui uma aposta mais consistente na tentativa de encontrar soluções também a montante, que é o tema, aliás, deste Dia Mundial do Migrante e Refugiado, ou seja, certo. Nos países de origem desses fluxos migratórios. Sim, só este ano, e os números até agosto eram 2.000 e tal pessoas que morreram no Mediterrâneo, e acho que é muito importante relembrarmos estes números, porque nos últimos 10 anos, de alguma forma, nos têm dito que temos conseguido resolver o problema. E, na verdade, se formos aprofundar um bocado a questão, percebemos que, aliado às políticas antimigratórias que se praticaram na Grécia, em Itália, os números de chegadas diminuíram, mas os números de mortes foram-se mantendo altos, ou seja, o que significa que as pessoas continuaram a arriscar as passagens, mas existia menos proteção no mar e as viagens tornaram-se mais arriscadas. Voltando aqui à mensagem deste dia e do Papa Francisco, que nos relembra que este fenómeno é muito complexo e não podemos nunca olhar só para as chegadas, nem só para as travessias, nem só para os pontos de partida destas pessoas, e temos que olhar para isto como um problema, um desafio complexo no seu todo. E, só para terminar, peço desculpa, dizer que focarmos-nos, mais uma vez, na questão dos contrabandistas é ignorar, primeiro, que estas pessoas têm a sua própria agência, têm a sua própria vontade e a sua capacidade de decisão. E, por isso, no limite, as pessoas decidem partir, independentemente
da influência que estes contrabandistas têm no seu processo de vida. E, além disso, concentrarmos nisto é esquecermos todas as causas de violência, perseguição, pobreza, miséria que estas pessoas vivem nos países antes de chegarem a países como a Tunísia, o Egito, a Líbia. Precisamente a Tunísia. A solução pode passar pelo pagamento de avultados montantes a países, como referiu, como a Tunísia, para fazer estancar ou conter este fluxo migratório? Eu creio que não. Ou então, creio que isso poderia ser uma opção se estes países fossem países com quem a União Europeia poderá negociar, porque são países confiáveis, e aquilo que temos visto é que não são. A Tunísia, nos últimos tempos, desde que o presidente Saïed chegou de forma imposta ao governo por um golpe de Estado. Fala-se de um presidente racista. Exatamente. E aquilo que temos visto, e palavras, não estamos a supor, ou seja, se formos ler aquilo que o presidente tem dito, é que é preciso contrariar supostamente esta invasão negra, porque a Tunísia está-se a transformar num Estado negro e não num Estado árabe. Ou seja, tem havido mesmo um discurso anti-pessoas africanas, e no mês em que foi feito o acordo de que falámos entre a União Europeia e a Tunísia, há registro, e várias organizações humanitárias têm provado isso, de que cerca de 600 pessoas foram colocadas por autoridades tunisinas na fronteira com a Líbia, à força, no deserto, completamente desamparadas. Claro que depois perguntámos, claro que estas pessoas se sujeitam a redes de contrabando quando estão no meio do deserto, e são as únicas soluções, não é? Não se compreende então um acordo destes? Não. Compreende-se este acordo como uma forma de desresponsabilização da União Europeia e de externalização da gestão de fronteiras, entregando um problema que também é nosso a uma série de parceiros que, a nosso ver, de quem trabalhamos nesta área, violam os direitos humanos e põem em causa a proteção dos direitos humanos destas pessoas. Isabel, nós vamos agora olhar um bocadinho mais para a sua relação pessoal com estas questões, e começo por lhe perguntar como é que surgiu esta organização, a Meru, Abrir Caminho. Sim, então, eu estou de alguma forma ligada ao acolhimento de pessoas refugiadas desde 2016, porque foi acolhida na minha paróquia, em Santiago de Carapeços, uma família síria, no contexto das grandes chegadas pós-Primavera Árabe, em 2015, 2016, e depois, desde aí, e de uma série de cruzamentos com outras pessoas que estavam ligadas à plataforma de apoio aos refugiados que surgiu neste contexto, fiz missão em Lesbos e em Atenas, no contexto urbano também de acolhimento de pessoas refugiadas, e foi muito no pós estas experiências que percebemos que fazia sentido perceber o que é que faltava fazer em Portugal, o que é que estava a ser feito e que respostas é que ainda não existiam. E rapidamente percebemos que era preciso, que não basta acolher, é preciso perceber a forma como estamos a fazer. E a Meru surge aqui com o objetivo de tornar o acolhimento focado nas relações e fazer com que nas comunidades portuguesas que acolhem pessoas refugiadas e imigrantes, no futuro não surjam tensões por causa de questões culturais, por causa de questões religiosas, e aquilo que nós nos focamos é em promover relações significativas, relações profundas de amizade entre quem acolhe e entre quem é acolhido, de forma a que um dia nem se perceba esta dicotomia acolhedor-acolhido. Oxalá. Quantas famílias é que ajudam atualmente? Então, nós neste momento temos mais ou menos 130 pessoas na nossa comunidade, o que significa 32 famílias que acompanhamos em fases diferentes, porque tem sido ao longo dos últimos 4 anos, também com um universo mais ou menos de 100, 120 voluntários, porque o que nós fazemos é ir a comunidades portuguesas, neste momento no norte litoral, e encontrar pessoas locais, a quem chamamos voluntários, mas que na verdade são amigos, que formam equipas de proximidade, que têm como objetivo não arranjar emprego, não é arranjar casa, ou seja, aquelas respostas que nós imediatas que já há quem as faça, não as fazemos não é porque não sejam necessárias, mas é porque já há quem as faça. Mas o que as nossas equipas têm como missão é criarem uma relação horizontal que não seja só de assistência, mas uma relação de amizade com estas pessoas, que possa criar coesão e ao mesmo tempo criar aqui não apenas uma relação de vítima e de pessoa que ajuda, mas aqui uma relação horizontal de amizade. E tem-se promovido de alguma forma a fixação? É um desafio.
ainda. Nós aqui das 32 famílias com quem trabalhamos nos últimos anos, perto de 10 abandonaram o país. Isto porque continua a ser um desafio muito grande fazer com que estas pessoas, ao final do programa de acolhimento, que para quem não conhece, neste momento são 18 meses, com fundos europeus que apoiam o acolhimento, é muito difícil, ao final de 18 meses, fazer aquilo que na teoria se espera, que é que estas pessoas estejam autónomas, consigam aceder ao mercado de habitação, e aquilo que temos vindo a perceber é que a maior causa que leva a que estas pessoas partam para o centro da Europa é, efetivamente, não conseguirem pagar rendas, não conseguir, altíssimas, que também o são para os portugueses, não conseguirem arrendar também porque ainda há alguma resistência a arrendar a pessoas migrantes que ainda estão com alguma instabilidade financeira. Por isso, é assim, eu tenho alguma esperança e tem sido positivo o nosso caminho, mas ainda assim há muitos desafios que levam a que não seja uma solução duradoura e que o percurso migratório ainda continue. E ainda continua muito desafiador no centro da Europa. Qual é a origem da maioria das famílias que acompanham? Isso é bonito na nossa comunidade, porque nós, rapidamente, quando fundamos a Miru, percebemos que não íamos limitar o nosso trabalho àquelas categorias que normalmente nos simplificam a realidade, ou seja, não íamos trabalhar nem só com pessoas refugiadas, nem só com pessoas migrantes, ou com pessoas em situação regular ou irregular, ou seja, aquilo que nós definimos foi que trabalhávamos com pessoas migrantes, independentemente do seu estatuto jurídico, do momento de chegada a Portugal, o que nos leva a termos na nossa comunidade pessoas iraquianas, pessoas sírias, pessoas dos Camarões, pessoas indianas, pessoas do Bangladesh, pessoas do Congo, ou seja, assim uma comunidade muito diversa, também religiosamente diversa, o que é interessante, e que nos leva a perceber que, independentemente do ponto de partida, do que levou as pessoas a partir, poderem ter vindo para trabalhar ou terem fugido por causa de uma guerra ou perseguição, chegando a Portugal, a necessidade de relação e a necessidade de integração é exatamente a mesma. Eu faço uma pergunta que tem a ver talvez com a origem de alguns desses migrantes que chegam cá. Principais dificuldades de integração é que conseguem identificar? Então, acho que a questão da língua é sempre uma questão. Principalmente quando falamos, por exemplo, das famílias árabes. Falamos, por exemplo, de adultos muitas vezes que só tiveram alfabetização no alfabeto árabe, o que dificulta muito depois a aprendizagem da língua portuguesa. Temos também muitas dificuldades no reconhecimento de uma série de competências que as pessoas já tinham, de profissionais e académicas, antes de chegarem a Portugal. E depois, eu diria que a questão da fixação através da habitação é aquilo que tem, de alguma forma, causado mais instabilidade nos processos de integração em Portugal. Isto porque aquilo que nós oferecemos às pessoas é, durante um período, uma série de respostas que são garantidas, ou seja, durante um período de 18 meses as pessoas têm habitação e depois, de um momento para o outro, esperamos que as pessoas consigam ser autónomas. Isso tem sido o maior desafio. E depois também, na perspectiva de quem acolhe, fazer com que voluntários e entidades de acolhimento entendam que o objetivo é a horizontalidade e fazer com que estas pessoas passem do estatuto de vítimas ao estatuto de protagonistas da sua própria vida. E muitas vezes, para quem ajuda, é muito difícil promovermos esta transformação de mentalidade, ou seja, não sermos sempre as pessoas que prestam assistência, passarmos a ser amigos e companheiros de caminho. Colocar essa situação quase de igual para igual, não é? Certo. Durante a Jornada Mundial da Juventude, acompanhou alguns migrantes e refugiados em Lisboa. Como é que foi essa experiência, Isabel? Então, nós, a Miru, durante a jornada teve alguma participação. A primeira, de uma forma que foi, promovemos, através da organização do Centro para o Diálogo, Centro Internacional para o Diálogo, promovemos uma série de encontros onde estiveram pessoas migrantes, através de um jogo que se chama o Dialogo, promover o diálogo profundo entre pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferentes culturas. Basicamente é estar com um jogo de tabuleiro e, através disso, fazer com que as pessoas interajam de forma igual. Depois tivemos também a participação aí diferente, e aí foi a Miru que foi apresentar o seu trabalho, na Iniciativa Economia de Francisco,
que foi uma iniciativa promovida pelo Papa Francisco desde 2019, e na Jornada Mundial da Juventude, na Universidade Católica, estivemos presentes a apresentar o nosso trabalho como uma forma de contribuir para esta nova forma de organizar o mundo, a economia inspirada em São Francisco de Assis, como forma de promover o desenvolvimento integral de cada pessoa, e não só, muitas vezes temos uma visão só à academia ou só... a ideia é fazer com que todas as pessoas possam atingir o seu maior potencial e a melhor versão de si próprias, e acreditamos que Miro Aproxima, o nosso projeto, é uma forma de contribuirmos para isso. Nós já estamos a caminhar para o final desta conversa. Eu queria regressar à mensagem do Papa para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que se assinala nas comunidades católicas. Francisco diz que o migrante é Cristo, que bate a porta, mas também diz que os migrantes que fogem por causa da pobreza, do desespero, do medo, não fazem uma escolha verdadeiramente livre, não é? Porque para isso é preciso um esforço pelo respeito dos seus direitos fundamentais, o acesso ao desenvolvimento humano integral nos seus países de origem. A figura do Papa Francisco tem sido fundamental para promover esta compreensão e também para promover o acolhimento de quem deixa a sua terra. Sim, sem dúvida. Para mim, que tenho feito um caminho dentro de uma comunidade cristã e de uma paróquia, eu, voltando ao ano que vos disse, 2016, e eu dando-vos o meu exemplo pessoal, foi profundamente transformador ouvir o Papa Francisco, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia. Foi nesse ano que conheci esta família síria, tê-lo como exemplo e como farol que nos relembrava permanentemente que estas pessoas eram prioridade na nossa ação pastoral. E relembrar, e que acho que isso é mesmo significativo, que a primeira viagem apostólica, a visita apostólica do Papa Francisco, tenha sido a Lampedusa, em 2013, e continuamente tem sido, também noutros contextos, viagens aos últimos entre os últimos, não é? E recentemente estive em Lampedusa, tive essa oportunidade, bênção de poder estar na ilha de Lampedusa e ter percebido o impacto que a visita do Papa Francisco teve no povo lampedusano, que eu acho que 10 anos passados, quando vemos o facto de, na semana passada, os lampedusanos terem conseguido estar solidários, apesar do cansaço, apesar de repente terem na ilha mais pessoas migrantes do que locais, e mesmo assim conseguirem fechar os restaurantes para poder servir as pessoas. Claro que há aqui a própria vontade das pessoas, mas eu acredito que a inspiração do Papa Francisco para aquelas pessoas é permanentemente uma fonte de resiliência e de persistência. Por isso, o Papa Francisco tem sido, para quem trabalha nesta área, uma fonte de energia, e de percebermos que, apesar das dificuldades, apesar de os números continuarem a ser assustadores, de podermos não ver aqui respostas ainda no nosso tempo de vida para este fenómeno, há que manter a esperança e permanecermos enquanto sentinelas. Por isso, aquilo do início desta nossa conversa, temos que resistir ao pessimismo. Ou seja, ouvi com alguma preocupação o que se passou o fim de semana passado, mas ainda assim, e muito inspirados pelo Papa Francisco, manter aqui uma visão de esperança para aquilo que vivemos. Isabel Martins da Silva, muito obrigado e obrigada, muito bom dia. Obrigada. Bom domingo. Muito obrigado. Obrigada. Nós voltamos para a semana com outro convidado.